palavra do Senhor diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Pode tomar o seu assento. O Espírito Santo continue a trabalhar em nossos corações, para que a gente receba a palavra dele com toda alegria e gratidão. A gente possa receber a boa semente, continuar a receber a boa semente, um coração alegre de bom grado, como disse Jesus. Para que essa semente possa germinar e continuar, né? Sendo dito muito aqui de perseverança, continuidade. A semente que caiu em solo de pedra e entre os espinhos também chegou a vingar. Mas o problema foi que ela não criou raízes, cresceu ali em meio aos espinhos, cresceu sem profundidade, no meio às pedras, cresceu a umidade necessária e não foi adiante. Então, só no solo fértil é que é possível ir adiante e ser uma árvore frutífera que multiplica em Deus. Jesus chega a dar exemplo de que uma semente gera 30 frutos, outra gerou 60 frutos. De uma semente chegou a gerar 100 frutos. E dentro de cada fruto tem mais sementes. Então depende de como a gente se coloca diante do Evangelho, tá bom? A gente leu aqui e a gente vai ser breve. Em Êxodo 4, Moisés está dando uma resposta para aquilo que Deus estava falando já com ele. Se a gente voltar pelo menos no capítulo 3, a gente vai ver um Moisés que está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele está com as ovelhas do seu sogro e vai se deslocando, leva para o lado ocidental do deserto, chega até o chamado Horebe, Monte Horebe, Monte de Deus. E ali a gente já conhece, Deus vai se manifestar para ele através daquela sarça, daquele arbusto ali, aqueles galhos meio secos, que queimava, mas não se consumia. Né? Fogaréu pegava, mas não destruía aqueles galhos. E ele fica impressionado com aquilo. Ele entende que é algo sobrenatural e vai querer se aproximar para ver de perto. Por que a sarça queima, mas não se consome? Assim como Ananias, Misael e Azarias, quando foi para dentro da fornalha, porque não quis adorar a imagem ou a estátua de Nabucodonosor, queimavam, mas não se consumiam. Queimavam em adoração, ardiam em louvor. E o fogo da fornalha de Nabucodonosor, irmão Beto, não deixou nem cheiro de fumaça, não estragou nem um pedacinho do tecido que eles vestiam. E aquela sarça também lá atrás, em Moisés, queimava, mas não acontecia nenhum dano, nenhuma destruição. Interessante que se nós somos filhos desta sarça, que ali simboliza Deus se manifestando, se nós somos ramos dessa videira, como foi aqui na oportunidade da missionária Rosângela dito, a gente vai atravessar o fogo das tribulações e também não seremos consumidos. Se somos ramos, galhos do Senhor e já somos queimados por Ele, porque o fogo dele queima na sarça, o fogo do Espírito arde em meio à árvore, aos seus ramos. Quem é um com o Senhor está nele e ele está no indivíduo que verdadeiramente se abriu e o recebeu. O fogo do seu Espírito e ainda o batismo de fogo das provações que vem do Senhor para nos lapidar, não nos destruirá. Isso também fala do corte, do aparar das arestas que ele faz. Não é para a morte, é para a vida. Não é para ferir e matar, é para ferir e sarar. Muitas vezes é necessário fazer um rasgo em nós, para que de dentro de nós se tire um corpo estranho, para que do nosso interior se retire algo que vai nos matar se continuar ali. Vai crescer, vai prejudicar, como um tumor, por exemplo. Então, existem vários tipos de tratamentos que Deus realiza. Às vezes tem que abrir e tirar. Às vezes ele vai trabalhar de outra maneira. Vai lá dentro, através do laser da palavra. Ou através do seu medicamento químico, espiritual, terapêutico. Aí às vezes o cabelo pode começar a cair, ele está falando, é necessário perder um pouquinho agora para ganhar mais depois. É necessário, Moisés, tirar a sandália dos teus pés para que teus pés estejam em contato direto com a terra que eu estou dizendo que é santa. Se tem algo que está demais, eu preciso que você retire.
Tira as sandálias dos teus pés, Moisés. Eu quero o teu contato direto. Tira tudo que está bloqueando ainda você de estar no meu caminho, verdadeiramente como um só. Eu quero você pisando com corpo, com alma, com espírito, com entrega 100% no meu solo, no meu chão que eu preparei para você. A única sandália que eu quero que você calce é a que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6. A preparação do Evangelho da Paz, calçai aos pés. O cálcio que você vai ter na sua estrutura. Você vai calcar os teus pés, como diz o Salmo 91. Se você calcar os pés nas sandálias de Cristo, você vai calcar aos pés o que o Salmo 91 diz. O leão e a áspide, o filho do leão e a serpente. Mas não é com as sandálias naturais, não é com uma andança ou um andar natural dessa terra, porque aí você volta para a condição de quem era pisado pelas trevas. Mas quando Jesus vem buscar e salvar o perdido, ele dá a esse o poder de agora ser alguém que pisa sobre serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, sem que nenhum dano sequer lhe aconteça. Nenhum dano, irmãos. O que você pensa que é dano em Deus é vitória. Dano é sem Deus. Dano é fora da presença. Dano é na desobediência. Dano é andando contra o que o Espírito Santo está claramente dizendo ao coração. Em Filipenses 3... ele vai dizer ali já por altura do versículo 16, se eu não estiver enganado, andai já segundo a consciência que você tem, segundo aquilo que já lhe alcançou. Andai assim, andai desse jeito, coloque teus pés de acordo com que o teu coração e a tua consciência já foram iluminadas pelo Espírito de Deus. Não saia desse caminho e nele só cresça, porque o Senhor vai revelando mais e mais a sua vontade, vai abrindo o nosso entendimento, vai nos dando o amadurecimento, vai nos forjando e nos lapidando, e hoje o que você já entendia, amanhã você está entendendo melhor. É um processo e cada um vai vivendo conforme segue a sua jornada. Deus vai aprimorando e aperfeiçoando o seu entendimento em nós, pelo seu Espírito, e só alcançamos isso perseverando, indo adiante, mas só conseguimos ir adiante se tirarmos as sandálias dos nossos pés e pisarmos verdadeiramente na terra do Senhor e termos aos pés só a sua paz, que ele fala. Coloque nos seus pés a preparação da paz. Sabe o que ele está dizendo? Se você andar em mim, é a minha própria paz que vai te conduzir. Você já vai ficar livre das suas angústias, porque a minha paz vai ser a base dos seus pés. Quão formosos são os pés do que vivem a palavra, e a sua vida é um anúncio das boas novas, pelos montes, pelos desertos, pelas trevas da vida. E ele está dizendo a você isso. Calce a sua vida em mim. Eu sou o cálcio dos teus ossos. Eu sou aquele que verdadeiramente nutre o teu ser. Visito as tuas entranhas. Não tenha medo. Moisés, se aproxime da sarça. Venha andar no meu fogo. Mas tire tudo aquilo que te impede. Deixa que eu trabalhe em você. Eu vou te ajudar. Eu vou lapidar. Os excessos sairão, para que você possa frutificar mais. Não é assim a semente que caiu em solo fértil? Uma semente precisou morrer, foi enterrada. Por isso que se diz enterro. Vamos ao enterro de fulano. Porque fulano vai enterrar, vai ser enterrado, né? Vai para baixo da terra, como uma semente, como um grão. E no processo que a semente, que aquele grão está se desenvolvendo por baixo da terra, ela vai sendo rasgada, porque o broto já está ali dentro dela e precisa sair. Então aquela casca em volta da semente vai sendo aberta de dentro para fora, a semente morre e a vida sai de dentro dela, e daqui a pouco começa a brotar, a sair da terra. Humanamente falando, é quando a gente morre em Cristo e nasce lá na glória, no céu. Fomos enterrados aqui e fomos direto para o Pai, no Senhor, se nós nele estivermos e permanecermos. E aí, a semente que morreu ele vai dizer, morreu por um tempo, ficou escondida por um tempo. Quem olhou falou, cadê a semente? Pelo menos aquela ali eu vi crescer, cresceu, mas morreu nos espinhos daqui ali na frente. Aquela ali pelo menos eu vi crescer, cresceu, mas cresceu entre as pedras ali na frente já não era mais. A outra então nem sequer, já foi pisada, levada pelas aves. E aquela que parecia que deu certo, não deu certo não. Foi enterrada, sumiu, ninguém está vendo, morreu lá dentro da terra. E é onde Deus trabalha no seu enraizamento, é onde vai se aprofundando as raízes com profundidade, porque não adianta crescer e ser mostrado enquanto não há profundidade, enquanto não há enraizamento, enquanto não há estruturação, porque casa construída até mesmo sobre a rocha, se for construída de forma equivocada, você vai ter até um solo bom,
mas vai ter feito uma construção inapropriada, vai cair do mesmo jeito. Não é só na areia, não. Tem gente que até é estruturada em Cristo, mas não quer preparar a base da maneira correta, né? De forma que aguente a construção até que o Senhor venha. Esse edifício para Deus, aonde vai caber muita gente dentro. E aonde Deus vai colocar muitas coisas naquela casa ali. Bênçãos, maravilhas. Tem que ter estrutura. A base tem que estar firme. A sapata, o alicerce. Tudo tem que estar... O solo, a obra que é feita, tudo tem que estar em perfeito alinhamento. E é o próprio Deus que faz isso em nossa vida. Aí Moisés, ele tem essa experiência. Ele está ali, quer ver no capítulo 3? Depois que no verso 5 vai dizer: não te chegue para cá, mas tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele nem estava ali. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7, disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Aí ele vai relatar para te ganhar tempo. Olha, Moisés, eu estou vendo meu povo sofrendo há mais de 400 anos como escravo, eu vou te levantar. No verso 9 vai dizer: o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Eu também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Verso 10, Êxodo 3: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está chamando ele. Veja como é um chamado individual. Eu te enviarei. Você vai tirar o meu povo. E qual é a resposta de Moisés? O Moisés que está vendo o que está vendo. O Moisés que está ouvindo a voz de Deus. Mas quando Deus diz assim, ó: vai, cara, é você que eu escolhi para fazer essa obra. Verso 11: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas ele está dizendo: não, estava melhor aqui mesmo ficar aqui com as ovelhas do meu sogro. A experiência foi até boa, mas isso aí que você está pedindo de mim, não dá para ficar só nesse momento da sarça, não. Aí quando o mover passar, eu tenho que dizer que eu só quero você, tem que continuar dizendo. Porque enquanto a sarça arde, você está no monte, eu só quero você, só quero você, só quero você. Mas depois tem que continuar querendo. Ele vai dizer: quem sou eu? Essa, irmãos, é a resposta que a gente dá muitas vezes. Por quê? Porque a gente pode ter essas experiências, mas a gente olha para nós e fala assim: é muito grande isso para mim. Eu sou só um homem. Olha o que o Senhor está me dizendo, que eu vou... Eu sei o que é Faraó. Eu cresci aqui, eu fui criado no palácio lá. Eu sou um hebreu, mas fui criado como um egípcio. E eu vejo isso aqui tudo de dentro. Eu sei que poder é esse. Inclusive Moisés, quando já estava adulto, foi lá, foi separar uma briga de um egípcio contra o hebreu, acabou matando um cara de terror, depois viu dois hebreus brigando. E o cara falou: vai fazer comigo igual fez com o cara ontem? Ih, rapaz, descobriram que eu matei alguém, ele vai fugir, ele está lá em Midian e ele começa a viver isso aqui. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade. O pastoreio já estava nele, mas ele precisava ser trabalhado por Deus. O ministério de Deus já está na tua vida, mas Deus precisa trabalhar para você exercer o certo. Moisés já tinha um espírito de acolhimento, de defesa, de cuidar do rebanho. Ele vê um egípcio oprimindo um irmão do seu povo, um hebreu. Ele vai lá para salvar o cara, ele acaba matando o outro, de tanto que ele queria salvar. E agora já era, enterrei. No dia seguinte tem dois irmãos do seu próprio povo, e um está prevalecendo, levando vantagem, quase matando o outro, espancando. Ele vai dizer: que é isso, rapaz? Aí o cara vai falar: quem te levantou para fazer isso aqui? Tu não é juiz de ninguém, não vai me matar também? O cara está querendo defender. Aí quando ele vai fugir, porque Faraó vai querer matá-lo, porque a notícia corre, aí ele vai para Midian. E lá vai chegar as filhas desse homem Jetro, o sacerdote de Midian, está querendo tirar a água do poço. E aí os pastores locais não querem deixar. Não. O que o Moisés faz? Vai lá e defende. Bota todo mundo para correr, pega a água e dá água para todo mundo. As mulheres vão para casa e falam: tu não sabe, um egípcio, ele não é egípcio, é hebreu, mas foi. Um egípcio ajudou a gente. Cadê esse homem que ajudou vocês? Vai lá e chama ele para cá. Quer ver? Esse do capítulo 2, vê só, no verso 19. Depois que as filhas de Jetro voltam, que deram água para o rebanho e tudo mais, tendo elas, verso 18, voltado a Reuel, que é outro nome de Jetro, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Veja que quando você decide intervir, interceder, as coisas acontecem até mais rápido. Porque o próprio pai entende assim: como é que vocês chegaram mais cedo hoje? Vocês demoram mais para pegar água, para dar água por bicho e tal. O que aconteceu? Algo diferente?
quando a gente entra com o livramento, querendo fazer o bem, semear o amor de Deus, as coisas acontecem até antes. Deus, ele promove, ele agiliza certos processos. Agora veja bem, um egípcio nos livrou, atenção aqui na palavra, para você não perder isso, das mãos dos pastores. E ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho, verso 20. Mata essa música, só para não distrair, vocês vão ouvir, eu tenho uma barata voando ali, que está calor, mas para vocês não começar a estranhar barulho, movimento, se ele matar ali, mas não fica pensando em barulho, pensa na palavra, a gente já vai terminar. Já falei logo, porque começa, né? Aí eu falei, meu Deus, tá voando, aí o outro bate, faz um barulho, não sei o que está acontecendo. É só uma baratinha, gente. Uma baratinha, ela veio cultuar também. Todo ser que respira, você vai matar um adorador? Aqui, ó, vem. Veja bem. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Pensamento na palavra. E onde está ele, verso 20? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma? Chamai para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Já não era só para comer pão, agora é para morar também. Sabe o que Deus está fazendo? Aquele que por amor, mesmo que atrapalhado, se lança para ser instrumento de livramento para outros, não vai ser esquecido. Quem se lança para defender os oprimidos, os fracos, os filhinhos de Deus sem defesa, Deus não esquece. As mulheres voltam e o cara fala: que é isso? Voltaram cedo? Porque um homem, a notícia vai chegar. E cadê esse homem? Traga para que coma pão. Deus está dizendo: para quem garante água, eu garanto pão. Se você for instrumento para matar a sede de outros que estão necessitando e estão sendo impedidos por qualquer que seja o poder, aqui eram pastores. Tem pastores que impedem o povo de beber água. Mas aqui Moisés, um pastor de Deus, ele vai lá e dá condições, e defende e faz. Aí aquele homem vai dizer assim: traga ele para que coma pão. Porque quem garante, quem mata a sede de outros, quem é instrumento para dessedentar almas que estão sendo impedidas, Deus garante o alimento dele para a sua vida. E não só isso, Deus faz mais do que você pensa, mais do que a gente merece. Ele ainda fala: não é só o pão não, passa a morar comigo. Vai ser habitação, vai ter pão na mesa e vai ter habitação aqui comigo. Só por causa da decisão de guardar, de livrar e de dar água para quem precisava. É isso que Deus faz. E Moisés vai. E aí ele vai se relacionar porque o cara ainda deu uma filha dele para casar com Moisés. Deus está dizendo: uma atitude sua gerou multiplicação de bênçãos para você. Uma semente deu 30, deu 60, deu 100. Um abrir de mão gerou para você. Moisés só livrou e deu água, ganhou pão, ganhou casa, ganhou casamento. E não fez nem isso por barganha, porque ele nem sabia quem era a mulher, não sabia nem que ia ser recompensado em nada. Ele fez porque estava nele. Mas ainda assim precisava ser trabalhado. Naquela hora matou, naquela hora fugiu, naquela hora também espantou os caras, se levantou e defendeu. E aqui no capítulo 3 ele está apacentando literalmente ovelhas do seu sogro. E tudo isso já era um trabalhar de Deus para que ele viesse a ser o pastor daquela multidão de milhares e de milhões de israelitas que já estavam há séculos ali no deserto espiritual do Egito. Então, Deus ele muitas vezes já te proporciona caminhos, ele sabe o que ele tem para você, ele já tem o chamado, ele não te escolheu hoje, ele não te escolheu ontem, ele já tinha tudo preparado para você. Então, até aquilo que na sua vida possa ter ocorrido, Deus está dizendo: eu tenho um propósito para ti, mas você precisa estar em mim, para que possa viver conforme eu preparei. E é assim que ele vai, depois de ter essa experiência, que ele vai estar apto para mais na frente ser um pastor do seu povo. Mas ele vai dizer: quem sou eu para viver esse chamado? Mas o bonito, Roberto, olha a resposta de Deus no verso 12. Depois que Moisés fala: quem sou eu para isso tudo? Só porque eu sou Moisés capacitado? Conheço toda a cultura do Egito, instruído em línguas, idiomas. Mas para essa missão, isso aqui não está me servindo, não. Não dá não, Senhor. Só porque eu sou um Paulo, principal dos fariseus, cheio de congratulações, para viver esse teu chamado real do Evangelho, não dá para mim, não. A resposta de Deus, no verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Moisés, a questão não é quem você é.
A questão é que eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei nesse monte. Verso 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou, eles vão me perguntar qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus, que já tinha ouvido de Moisés, quem sou eu? E respondeu, eu sou contigo, ele vai dizer, Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, você vai dizer assim para eles, o eu sou me enviou a vocês. A questão não é quem eu sou, a questão é que o eu sou, ele está comigo e ele é. E qual o seu nome, Senhor? Eu sou, para você não pensar de você mesmo quem sou. Eu sou e eu serei. Sou eu que estou e eu farei. Essa é a resposta do Senhor. Esse é o caminho de Deus. E aí ele vai dizer o que Moisés tem que falar. Agora no verso 16, para a gente terminar, o que vai dizer? Vai e ajunta, diz aqui na minha versão ali também, ajunta os anciãos. Você vai chamar outros para ir contigo. E vai estar... Aí verso 18, Deus está dizendo, esses que eu estou mandando você chamar, eles vão ouvir a tua voz. E você vai com os anciãos. Quando Deus chama ele fala, eu te enviarei. Tu tirarás. Ele fala, eu? Ainda mais sozinho? Quem sou eu? Aí Deus está dizendo, fica tranquilo que ainda que fosse sozinho, se eu estou contigo, você é a maioria contra o mundo inteiro. Mas eu sei que aí na terra, como homem, né, mesmo você, Deus é comigo. Ele sabe que, e ele fez isso para que a gente possa ter um cuidado e ajuda um dos outros. Ele nos chamou para isso. Ele vai dizer, fica tranquilo que além de eu ser contigo, você não vai sentir falta física, porque você não vai estar sozinho. Verso 16, vai e ajunta os anciãos. Verso 18, você vai e eles vão com vocês, dizendo, eu provenho a minha presença e também sou o provedor daqueles que contigo andarão. Da mesma forma que tu será bênção para eles, eles serão bênção para vocês. Você não vai caminhar sozinho. A missão não é só você, é você junto com outros junto contigo, ainda que tenham chamados individuais. Cada um vai ter o seu chamado, a sua história. Quando ele está dizendo, é em meio a esse conjunto que você vai fazer essa grande obra com esse povo. E aí, para terminar, olha que interessante, ouvirão a tua voz, e tu dirás, verso 19, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que a gente sacrifique ao nosso Deus. O que Deus vai dizer no verso 19? Deus não é leigo, Deus não é pego de surpresa. Senhor, tu está me enviando, mas se esse cara não me ouvir, Deus está dizendo, eu sei que ele não vai te ouvir. Eu sou o eu sou, mas também sou o eu sei. Você acha que eu só sou, eu também sei o que eu faço. Eu não só estou, eu não só faço o que faço, eu sei o que eu faço. Eu já te levantei sabendo tudo. Você não diz que eu sou onisciente, eu de fato sou. Eu sei o teu dia de hoje, o dia de amanhã, sei tudo. Eu estou te chamando para uma missão que não adianta você dizer quem eu sou, será que vai dar, está sozinho não dá e acompanhado também não vai rolar, porque Faraó não vai querer. Ele está dizendo, eu sei, mas não te chamei. Eu sei quem tu és, mas não te escolhi. Eu sei quem tu és, mas não estou te dando a missão. Eu sei quem tu és, mas não estou te dando a função. Deus, ele nunca não soube, ele sempre soube. Quando você se olhar e diz assim, para mim não dá, quem sou eu? Deus vai dizer, eu sei. E eu sou. E estou e estarei. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão. Por mão. Teu papel, Moisés, é só tirar a sandália dos pés, dar ouvido. Você já está vendo a minha presença queimar e arder. Você está ouvindo a minha voz falar contigo. Tira a sandália dos teus pés e anda para a direção que eu estou te mandando. Porque a mão que opera não é a tua, é a minha. Aleluia. Eu sei que ele não vai dar ouvido ao que você vai falar. Mas quem disse que a voz é tua? Parafraseando a cidade de Deus. Quem disse que a voz é tua? Quem disse que a presença é tua? Quem disse que o poder é teu? Quem disse que a boca é tua? Até é só um instrumento. Mas o instrumento não faz nada, quem faz é aquele que toca o instrumento. Sem o teclado com o Lucas ali, cadê? Ainda que ele programasse ali um virtual, mas já seria uma programação que alguém colocou e que está capacitado. Sozinho não faz. Até para colocar para programar, alguém vai ter que colocar ali. Quer dizer, o instrumento só não faz nada. Quem faz é aquele que tem o instrumento nas mãos. É a minha mão forte que te usa. A missão é impossível mesmo, mas eu sou o Deus do impossível. E eu faço o que ninguém pode fazer, para que a glória seja minha e não de mais ninguém antes do Senhor. Portanto, verso 20, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos. A mesma mão que eu vou estender, que é forte, vai ferir o Egito. Com todos os meus prodígios farei no meio dele, depois vos deixarei ir. Verso 21.
Eu darei mercê a este povo, eu farei esse povo achar graça aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não sairão de mãos vazias. É o que diz aqui. Olha o que Deus está prometendo, e foi isso que aconteceu quando o povo, depois da última praga, vai em direção à libertação, para atravessar o mar. Tudo que Deus já tinha dito aconteceu. Verso 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha, sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestimentas. Deus está dizendo, eu vou mandar vocês atravessar o mar e viver no deserto um período, mas não vou mandar vocês de mão vazia. Vocês vão sair do Egito levando tudo. Ouro, alimento, tudo que for necessário até chegar no deserto. Eu vou prover o alimento, vou prover a água. E vocês vão usar o ouro não para fazer bezerro lá na frente. O ouro que eu dei na mão de vocês do Egito não é para vocês pegar e transformar em um mundo de novo. Por isso Moisés quebra as tábuas da aliança. Mas tiveram aqueles que não cederam suas peças de ouro, os levitas. Alguns foram mortos ali, como lição. Já lá no capítulo 32, quando Moisés está 40 dias no monte, está demorando demais. Arão, faça um bezerro de ouro como é o nosso Deus. Esse nos tirou do Egito. Eles usaram o ouro que Deus deu como prêmio, ou na verdade como uma bênção, para sair do Egito e ir em direção à terra prometida, para fazer um ídolo contra Deus. Mas Deus está dizendo assim, vocês não vão sair de mãos vazias, mas lá na frente não transforme a bênção em maldição. Não é a tua mão que opera. Senhor, qual é a mão que opera? A minha, mão forte. Qual o papel das tuas mãos? Só receber. Porque você não vai sair de mão vazia. Se me der ouvidos após contemplar a minha presença e andar segundo o que eu te falei, minha mão se abre para derramar, as suas só se abrem para receber. E aí a gente finaliza. É quando chega ao capítulo 4. Mas eis que não crerão. Veja que Deus fala isso tudo ainda, mas eles têm o mais. Conjunção adversativa. Esse mais sem I, M-A-S, está falando de uma oposição que estava sendo falado antes. Senhor, tu pode fazer tudo isso, mas eu continuo não tendo como discernir isso. Tu és o Deus Todo-Poderoso que realmente, porém, não dá para mim ver isso aqui. Nossa resposta muitas vezes, depois de ouvir tudo isso, ainda é um mais. Senhor, mas Deus nos conhece. E Ele já nos chamou sabendo que eu sei, Ele diz. Não me crerão e não acudirão à minha voz. Vão dizer que o Senhor não te apareceu. A grande questão é a gente ora para terminar. A grande questão não é você ficar pensando se vão te dar crédito ou não. Senhor, eles não vão crer, não vão receber, não vão acudir à minha voz. Deus está dizendo, não se preocupe se vão guardar, crer, acudir a tua voz. Você tem que se preocupar em você acudir a minha voz. A preocupação não é você ficar pensando, mas será que vão acreditar no que o Senhor está fazendo na minha vida? É você que tem que acreditar no que eu estou fazendo na sua vida. Senhor, mesmo assim não crerão, não vai dar certo. É você que tem que acreditar, porque eu estou chamando você. Não ouvirão, no verso 19 ele está dizendo, ouvirão os anciãos. Se os anciãos vão ouvir, o faraó vai ouvir, vai todo mundo ouvir, porque quem fala sou eu. Senhor, não vão crer. Ainda que não crescem no que você está dizendo ou vivendo, creia no Senhor porque Ele creu em ti. E se Ele te levantou, se Ele te chamou, pode realmente aos nossos olhos ser tudo impossível. E é. Ele está dizendo, é a minha mão, sou eu que faço, sou eu que posso, sou eu que opero. Retire esse mais, essa oposição, não seja oposição a Deus. Não se coloque como alguém que duvida. Porque querendo ou não, mesmo sendo em quebrantamento, se humilhando, é duvidado o que Deus pode fazer, porque Deus acabou de dizer, vai ser, vai acontecer, eu te levantei, é impossível para ti, mas é minha mão que vai operar. É verdade, mas hoje é noite desse mais acabar na sua vida e na minha vida. Esse porém, esse todavia, esse contudo, esse não obstante, esse entretanto, tem que acabar agora. Se Deus disse, ainda que seja impossível para mim, exatamente é aí que Ele trabalha, na impossibilidade. Se Deus falou, eu vou. Se Deus me chamou, eu só tenho que fazer o quê? Ouvir a palavra dele, crer, receber o que Ele tem para mim, andar na sua palavra, andar no seu caminho. Então eu vou. Aí Ele fala, então, o restante sou eu que garanto. Se tu buscares primeiro o meu reino e a minha justiça, essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Aí você deixa o seu mais e coloca, Deus vai e coloca um mais com I na sua vida. Se eu e você desistirmos do mais, M-A-S, a desculpa, tu podes, mas eu não. Tu me chamou,
mas não dá para mim. Ele está dizendo, se você tirar esse mais depois da vírgula, eu acrescento o mais com i, que significa somar, adicionar, e vai multiplicar e frutificar. Uma semente que decide morrer gera dezenas e centenas de vidas. Um galho, uma aresta parada e podada vai crescer mais ramos, mais folhas, mais frutos, com vida, com vigor viçoso. E o teu fruto permanecerá, a fim de que, pedindo tudo ao meu Pai em meu nome, Ele vou conceda. Amigo do Senhor, fique de pé comigo. Se nós jogarmos o nosso mais sem ir fora, Deus vai acrescentar muito mais com ir na nossa vida. É uma decisão de jogar fora o medo, de jogar fora a dúvida, para Deus acrescentar na sua vida por meio da fé o que você nem sonhou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aí, para terminar aqui, ele tem aquela experiência do bordão virando serpente, Deus faz os sinais ali com ele, e no verso 8 Deus ainda vai dizer, se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez não crerão no segundo. Deus está dizendo, se no primeiro não der certo, eu vou dar mais um sinal, mais. Verso 9, se nem ainda crerem mediante 2 sinais e nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas rio e derramarás na terra seca, e as águas se tornarão em sangue sobre a terra. Ou seja, se não crer no segundo sinal, eu dou mais um sinal. Se você deixar o mais sem ir para lá, Deus vai fazer o que for necessário para que se cumpra, porque Ele já tem tudo planejado e preparado. E aí, aquele que acrescentou companhia, que acrescentou fé, que acrescentou oportunidade, acrescentou sinais, mesmo assim Moisés vai dizer, não dá para mim, a minha língua é pesada, não sei falar, não tenho eloquência, não sou capaz. Aí Deus vai fazer assim, larga o mais sem ir, porque eu vou acrescentar mais, vou trazer teu irmão agora, Arão, para falar. Você vai ser como Deus para ele e ele como profeta. Eu vou falar para ti, Moisés, tu vai passar para ele, já que tu está com medo de falar, é ele que vai falar, mas é você que vai ter o contato direto comigo. Aí Deus vai acrescentarão, e Deus vai fazendo mais e mais, e o final restante você já sabe. Deus vai fazendo aquelas pragas acontecer, até que o povo seja libertado. Deus está dizendo, se você quer viver de fato o meu mais na sua vida, largue esse mais de desculpa, de oposição, muitas vezes nem por maldade, mas por medo. Deus está dizendo, confia em mim na tua vida, porque eu sou, eu estarei, eu farei, não é no teu poder, não é no teu braço forte. Jeremias diz, através do Senhor ali, Jeremias está falando e o Senhor através dele, porque vira uma coisa só. Maldito o homem que confia no outro homem, que confia na força do próprio braço de si mesmo e de outro, faz da carne mortal o seu braço forte. Deus está dizendo, braço forte sou eu. O provérbio diz, torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para lá e estão seguros. Torre forte, braço forte, garantia da minha e da tua vitória é o Senhor. E nessa noite, se você deixar esse mais de lado, Ele vai trazer muito mais para a sua vida de hoje em diante, e você vai receber capacidade, unção, graça e poder para viver aquilo que Deus preparou para ti, por meio de muitas adversidades. Pode ser, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir e completar a boa obra que começou na sua vida e na minha, porque é a obra dele. E se você crê nisso e recebe isso, aplauda o grande eu sou, aplauda o eu sou que sou, aplauda aquele que era e que há de vir, e cai para dentro desse Egito aí, na presença de Deus. Tu és um ministro do Senhor nessa terra. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ande na sua presença com temor e tremor, e você se surpreenderá com mais e mais de Deus que se realizará sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém?